Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Motivo de alegria poder estarmos aqui para louvarmos o nome do Senhor juntamente com os irmãos. Vai abrindo sua Bíblia aí, Efésios capítulo 6, verso 10. Enquanto você vai achando, quero externar a minha alegria em poder estar aqui. Desde já quero agradecer ao Átila pelo convite, foi ponte para estarmos aqui nesta noite, ao pastor desta casa e a todos que compõem a tribuna desta igreja, que Deus abençoe, a todos que me antecederam, que o Senhor vos abençoe também. Para quem não me conhece, eu me chamo Maria Meireles, tenho 19 anos de idade, moro em Magé, faço parte da Assembleia de Deus de Guapimirim. Está comigo a Lucimara, a minha amiga, intercessora, companheira. Tudo de bom que você imaginar, Deus colocou do meu lado, irmão. E foi falado aqui antes que me desse a oportunidade a respeito de amizades. Se possível for, e se não for possível, fazendo tornar possível, todas as vezes em que pedires a Deus uma amizade, peça a alguém que antes de ser seu amigo, seja amigo do Senhor, porque aí certamente ninguém se afasta de Deus e permanece todo mundo exatamente onde deve ficar, amém? Todos acharam? Efésios capítulo 6, verso 10, a palavra do Senhor diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçai os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Pode se assentar, adorando, glorificando o nome do Senhor. Você está proibido de levantar dessa cadeira, tá? Você não levanta daí por nada. Não entendo nada de tom, não entendo nada. Dó, ré, mi, fá, sol, não entendo nada disso. Eu só sei que tem um fundo musical que eu gosto, que ele é... Isso aí. Deus te abençoe. Ninguém pode sair, tá? Sentir sede, Jesus é a fonte de água viva. Todo mundo aí, obrigada, tá? Meus irmãos, a palavra do Senhor no livro de Efésios, seu capítulo 6, ela nos relata sobre o momento em que Paulo, ele está advertindo os irmãos de Éfeso e aconselhando para que em tudo eles se revestissem das armaduras de Deus. Todos nós conhecemos a história e sabemos que a igreja de Éfeso ficava localizada em um ambiente onde era totalmente idólatra. O povo de Éfeso adorava uma deusa chamada Ártemis, ou em outras traduções chamada Diana. Deusa essa chamada deusa da fertilidade e também do meio ambiente. E Paulo, agora sendo o embaixador da igreja de Éfeso, ele começa a aconselhar o povo que fazia parte da igreja. E Paulo, em todos os seus conselhos, quando chega no capítulo 6, do seu verso 10, Paulo ele aconselha sobre algo totalmente necessário para que a igreja permanecesse de pé. Paulo ele vai dizer, olha, fortalecei-vos no poder de Deus, revesti-vos de toda a armadura de Deus. E o aconselhamento que Paulo está dando para a igreja agora é um aconselhamento em que Paulo tem total certeza, entendimento e dimensão que vai ser o que vai manter a igreja de pé quando o inferno contra-atacasse a igreja, ou quando o mal sobreviesse sobre eles. Sabendo que a igreja residia dentro de um ambiente
onde nem todos adoravam o nome do Senhor, certamente a luta para que a igreja permanecesse de pé seria totalmente dobrada naquele momento. Porque viver dentro de um ambiente onde Deus não é adorado e só você é crente, venhamos e convenhamos, irmãos, é muito difícil. Acredito que todos nós já sabemos sobre isso, ou já tenha vivido alguma experiência dessa, de estar no meio de um povo que não serve a Deus, só você serve, você tem que dar o exemplo. Que se você falar um A fora do tom, eles vão olhar e dizer: rapaz, tu não era crente? É assim que funciona. Só que Paulo está aconselhando ao povo de Éfeso para que eles se revestissem da armadura de Deus. Porque Paulo entende que por mais que a igreja tivesse diversidade de dons, por mais que alguém soubesse pregar bem, por mais que alguém soubesse cantar bem, por mais que alguém soubesse falar bem, no dia em que o inferno se levantasse para atacar a igreja, não seria a base dos dons espirituais que a igreja permaneceria de pé, mas sim o fato de estarem revestidos com as armaduras de Deus. A Bíblia é bem clara em dizer, e Paulo também é bem cirúrgico em falar, que a armadura de Deus sobre o povo, faria com que eles permanecessem inabaláveis e firmes diante de tudo que sobreviesse sobre eles. E eu gosto desse ensinamento de Paulo sobre a igreja, porque Paulo ele consegue entender que por mais que a igreja tenha variedades ou diversidades de dons, ainda continua sendo o princípio da igreja, está totalmente revestido daquilo que provém de Deus. Mas Maria, os dons espirituais também é dado por Deus. Sim, exatamente. Só que quando o dia de luta bate na porta, não é o dom espiritual que me mantém de pé, e sim o fato de estar revestida por Deus. E Paulo consegue entender isso. Paulo está dizendo: olha, estejam todos revestidos, porque no dia em que o inferno se levantar para atacar a igreja, para tentar fechar a igreja, para tentar paralisar a igreja, para fazer com que parem de pregar a verdade e comecem a pregar tudo aquilo que não faz parte do evangelho, serão aqueles que estão revestidos que permanecerão de pé. É por isso que por muitas vezes vemos muitos que se levantam e não permanecem de pé, e são esses, aleluia, que se levantam e caem na mesma proporção, que se levantam pautados e firmados somente nos dons espirituais que carregam, que se levantam pautados somente naquilo que sabe fazer. Já que eu sei pregar e Deus me deu o discernimento de entender a palavra, eu somente prego. Já que eu sei cantar e Deus me deu o dom de somente cantar, eu somente canto. Já que eu sei fazer e Deus já me mostrou que eu sei fazer, eu tão somente faço. Então, aleluia, a vida de quem serve na obra passa a ser monótona dentro disso. As pessoas já não fazem mais dentro da dependência de Deus, mas agora vivem movimentadas por técnicas, palavras de efeitos, pregações coach, que traz o povo para a igreja, mas não torna o povo uma igreja. E Paulo está dizendo: olha, estejam todos revestidos de toda a armadura, porque quando o inferno se levantar, não é por causa do quanto você sabe pregar que ele vai ser parado, não é pelo quanto você sabe cantar que ele vai ser parado. O que vai te manter de pé? Sabemos todos nós, aleluia, que Paulo, irmão, se Paulo tivesse vivo no nosso tempo, dificilmente haveria muitos dentro da igreja, porque Paulo era alguém que pregava: doa quem doer, goste quem gostar, coma quem comer, o alimento está dado, se tiver fome, come, e ponto final. Paulo não mudava a pregação do evangelho, a exortação, o ensinamento, o aconselhamento por nada. Maria, mas Deus nos ama com amor totalmente completo. Não dá para imaginar o tamanho desse amor. Exatamente, por causa de Deus chamar, Ele não passa a mão na tua cabeça e te disciplina. A correção é bíblica, a disciplina é bíblica, educação bíblica é bíblica. A Bíblia a todo momento traz aconselhamentos que vão nos educar espiritualmente, para que a gente tenha uma vida totalmente aplicada, aleluia, à Bíblia no nosso decorrer
do quanto a gente vive. A Bíblia nos ensina a ser educado, e a educação à luz da Bíblia, querido, é tão importante quanto a educação que a gente aprendeu em casa, quando o papai e mamãe diziam: não pode, peça por favor, diga obrigado, peça licença. A educação à luz da Bíblia é tão importante quanto a educação que a gente aprende em casa. Só que a diferença é que a educação que a gente aprende em casa, com a educação à luz da Bíblia, é que a educação que a gente aprende em casa, a gente aprende para exercer no meio da humanidade, mas a educação da Bíblia nos torna apto a fazer a obra de Deus no meio do povo. Então, crente que não é educado pela palavra é crente totalmente imaturo, despreparado para fazer a obra de Deus. E é por isso que Paulo não passa a mão na cabeça de ninguém. Se fosse para a igreja estar firmada, revestida somente em dons espirituais, o apóstolo Paulo não diria revestivos de toda a armadura, ele diria: se revistam dos seus dons espirituais. Mas como Satanás não tem medo do quanto eu prego, como Satanás não tem medo do quanto você canta, como Satanás não está nem aí para o quanto a gente frequenta a igreja, aleluia, Deus me trouxe aqui para dizer para mim e para você, aleluia, que é para estar revestido no poder dele. Por quê, Maria? Porque quando não tiver culto, é o poder que te mantém de pé. Quando não tem ninguém sentado para ouvir, é o poder que me mantém de pé. Revestidos pelo poder de Deus. Não é o dom de pregar bonito que me mantém inabalável, é o poder dele. Não é o dom de cantar bem que me mantém inabalável, é o poder de Deus. É somente nesse poder. É somente o poder. Aí a gente acha, aleluia, que só porque a gente sabe cantar bem, sabe fazer bem, já está tão acostumado a fazer um negócio, já está tão acostumado a chegar na igreja, pegar o microfone, cantar de qualquer maneira, pregar de qualquer maneira, aleluia, ensaia dentro de casa para jogar palavra de efeito, para a igreja levantar, querido. Eu já quero dizer que eu não preparei nada disso aqui, mas se Deus está mandando falar, eu libero, aleluia. O maior efeito de uma palavra liberada sobre a vida de um homem ainda é a palavra de Deus. Súria, tu não precisa ensaiar, não precisa gravar a pregação dos outros, não precisa assistir nada no YouTube. Leia a Bíblia, abra a Bíblia. Se a gente abrisse a Bíblia quando abre o aplicativo do Instagram, se a gente abrisse a Bíblia todas as vezes da mesma quantidade em que a gente liga a tela do telefone para gravar um áudio, para gravar uns stories, a igreja, Jesus da glória, aleluia, eu sinto o temor do Espírito Santo de Deus aqui, eu sinto o temor, aleluia, da presença de Deus aqui, aleluia, porque quando Ele chega no ambiente, querido, aleluia, pode dar o maior pregador da história, pode dar o maior cantor da mídia, pode dar quem dirige o culto muito bem, pode dar quem se veste bem, quando Ele chega, todo joelho se dobra, toda boca confessa que só Ele é Deus. Revestivos de toda a armadura de Deus. Paulo está aconselhando a igreja a não se apoiar só naquilo que está acostumado a fazer ou sabe fazer. Que hoje em dia é assim, né? A gente nem se preocupa mais se Jesus vai estar no culto. Hoje em dia a gente nem liga mais para saber se Jesus se agrada
do culto. Por que, Maria? Porque os cultos, infelizmente, viraram shows. Ultimamente, os cultos não são para adorar a Deus. É para ver quem canta melhor, quem prega melhor, quem faz melhor. Os altares viraram ringue para ver quem disputa. Aleluia. Para ver quem faz melhor. Não, se fulano cantou e levantou a igreja, querido, eu vou cantar para fazer alguém da cambalhota. Se fulano pegou a oportunidade, trouxe a palavra introdutória, em meia dúzia dos irmãos levantou a mão, querido, quando eu subir naquele altar, eu vou pegar o microfone, eu vou liberar a palavra, eu vou falar tal forma, eu vou fazer tal jeito, eu vou falar assim, eu vou tocar aqui, eu vou entrar aqui, já que está todo mundo debilitado nessa área aqui, a palavra de efeito é jogada nela. Do céu, o Espírito Santo grita aos nossos ouvidos nessa noite, aleluia. Pare de se preocupar se vai estar quem tu quer que esteja, pare de se preocupar se vai um pregador que você quer que vá, preocupe-se se Jesus está no culto. Não estudei nada disso. Nada. Aleluia. Revestíveis de toda. Perceba que quando Paulo está falando toda, Paulo está dizendo sobre uma armadura completa. Antigamente, quando os soldados romanos saíam para a guerra, por mais habilidosos que eles fossem, e tivesse total certeza e convicção do que sabiam fazer, ninguém ia para o campo de batalha sem armadura, né, irmão? Ainda que eles soubessem que sabiam manejar uma espada como ninguém saía para o campo de batalha sem estar vestido de suas armaduras. Ainda que soubessem do tanto de força que tinham para guerrear, nenhum deles saía para a guerra sem a espada na mão. Ninguém saía sem um capacete, ninguém saía sem um escudo, ninguém saía sem uma coraça, ninguém saía sem nada. Por quê, Maria? Porque guerreiro dentro do campo de batalha sem armadura é alvo fácil de Satanás, irmão. Se eu estivesse dentro do campo de batalha lutando contra os meus inimigos e olhasse alguém sem armadura, você acha que eu ia perder meu tempo com quem estava com armadura? Óbvio que não. Eu ia em quem estava sem armadura. Por quê? Mais fácil de derrubar, mais fácil de tirar dali. Cada pessoa que eu for achando sem armadura é menos um dentro do campo de batalha, diminuindo o número de quem está me atacando. E você acha que Satanás pensa de um jeito diferente? Imagine que você é o guerreiro dentro do campo de batalha sem armadura. Imagine Satanás olhando agora e dizendo: está tão frágil, posso atacar na hora que eu quiser que ele caia, posso lançar na hora que quiser que eles caiam. Sabe quem são esses que vivem sem armadura dentro do campo de batalha? São os que não buscam, irmão. Porque tem gente que acha que unção é como se fosse uma torneira que Deus abre do céu e derrama em cima de quem está sentado o tempo todo. Tem gente que acha que a autoridade, ousadia, a presença do Espírito Santo é dada como se fosse um copo d'água servido por um empregado, alguém que está em casa. Você acha que Jesus vai chegar com um copinho e vai dizer assim: aqui, meu filho, toma, se enche aí? Óbvio que não, irmão. Claro que não. Porque para buscar toda a armadura, é por isso que Paulo fala toda, porque se for buscar pela metade, nem se levanta. Para buscar toda a armadura é necessário movimento. É necessário sair da zona de conforto. É necessário você se levantar para começar a se movimentar. Deus não vai pegar a armadura e vai te vestir, querido. É você que vai até Ele, levando e dizendo: Jesus, aleluia, eu estou aqui. O Senhor sabe o meu comprimento, sabe o número da minha calça, o Senhor sabe o tamanho. Eu não sei se é P, se é M, se é GG, se é PB, eu não sei o que é, querido, aleluia. Mas Deus só me manda dizer, aleluia, que não vai ser sentado que
ser revestido das armaduras, ou se levanta para se movimentar, aleluia, para buscar tudo, ou nem se levanta, se for para buscar pela metade, para sair faltando alguma coisa, porque quando você se levanta para ser guerreiro dentro do campo de batalha, Jesus da glória, você assume uma responsabilidade. Meu filho, só vem um pouquinho baixinho para mim, senão minha garganta vai embora e eu não consigo terminar a mensagem. Quando a gente quer trabalhar na obra de Deus, quando a gente quer fazer parte do corpo de Cristo, quando a gente quer fazer a obra, quem não quer, gente? Quem não quer? Quem não tem o desejo de pregar? Que isso, irmão? Que isso, irmão? Ninguém aqui tem desejo de pregar? Não, tá com medo? Tá com dúvida? Tá com medo, assim? Tá, quem que tem o desejo de louvar? Ser ministro de louvor? Acha mais fácil, né? Não é nada, mesma coisa. Como já foi dito aqui, querido, ou canta o que vive, ou nem canta. Ou prega o que vive, ou nem prega. Porque não dá. Porque tem gente que canta, Santo Espírito, desce como fogo. 8 horas, 9 horas, 11 horas, meio-dia. E tava o Espírito lá, oi, querido, você quer que eu desça? Como? Me explica. Tem gente que ruja o leão. No máximo que tu vai ouvir rugir, no máximo assim, não vou nem dizer rugido, é um grongonar de um gato. Porque leão ruge para quem tem responsabilidade, né, irmão? Sim. O Espírito desce para quem busca. Como já foi cantado aqui pela Lourdes, cadeia quebra. Aleluia. Para quem adora. Tu lembra de Paulo e Silas na prisão? Aleluia. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Moisés estava caminhando. Ouviu a voz, ouviu alguém chamar. Então, querido, deixa eu te dizer uma coisa. A responsabilidade de pregar e louvar não tem muita diferença entre uma da outra. Por que, Maria? Ou tu prega e vive o que prega, ou tu canta e vive o que canta. Aleluia. Ou se você quer o Espírito, passa a buscar. Se quer ver sarça queimar e não se consumir, aprende a ter sensibilidade para ouvir a voz que sai de lá e obedecer. Porque eu aprendi dessa forma, querido, o céu se movimenta de acordo com o nosso movimento. Então, se eu quero armadura, eu levanto, eu jejuo, eu oro, eu subo o monte, eu renuncio, aleluia, eu abro mão do que não deve, aleluia, eu largo a pornografia, eu largo a masturbação, eu largo o adultério, eu largo a fornicação. O sobrenatural de Deus é para quem se movimenta. Quer poder de Deus, querido? Aprenda a se movimentar. Quer ser cheio de Deus? Aprenda a se movimentar. Deus não tem compromisso com crente preguiçoso. É por isso que a Bíblia diz que grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Porque quem se alista para trabalhar dentro da seara, dificilmente permanece nela. Dificilmente. Porque te falar, irmão, eu não sou alguém que julga a minha geração. Não sou de jeito nenhum. Acredito muito na minha geração. Acredito que minha geração é uma geração conduzida pelo Espírito Santo. Existem os remanescentes no meio da multidão corrompida. E eu acredito nesses. Mas eu também não passo a mão na cabeça de ninguém. Porque não tem esse negócio, é 880. A palavra de Deus é uma só. Então, eu acredito na minha geração. Minha geração não é uma geração falida pelo poder do nome do Senhor. E aqueles que estão falidos serão encontrados de volta e o Senhor vai mudar a vida deles. Mas agora, dizer para mim que quer ser cheio do Espírito Santo, que
quer ser revestido pelas armaduras de Deus, que quer a porção dobrada de espírito, que quer ver sobrenatural, ver poder, sendo crente preguiçoso, irmão, Deus me livre, toma vergonha na cara. Me desculpe a expressão forte, mas eu preciso falar abertamente para a gente entender. Isso é falta de vergonha. De vergonha. Sabe por quê? O pastor da igreja, para ele se tornar pastor, o que o senhor tem que fazer, pastor? O que o senhor tem que fazer? O senhor ficou sentado o dia inteiro na televisão? O senhor dormiu até meio-dia? Pelo menos assim, meio período do dia o senhor passava no telefone para depois ler a Bíblia, né? Não? O senhor subia monte? Muito? O senhor jejuava? Nossa. Teve sacrifício, né? Quem te ungiu não simplesmente olhou para tua cara e disse assim: vou te ungir. Não foi assim, né? Exatamente. Da mesma forma, irmão, eu falo isso sem vergonha. Eu vou aplicar em mim, para vocês entenderem que antes de chegar aí, Deus me tratou na minha casa. A irmã Maria amava pregar. Eu comecei a pregar, eu tinha 15 anos de idade. Muito velha, né? 15 para 19, muita coisa. E eu amava pregar. Odiava a escola bíblica dominical. Odiava. Não ia de jeito nenhum. Para mim, o professor da escola bíblica dominical não sabia ensinar nada. Mentira, era eu que era preguiçosa e não queria aprender. Mas eu amava pregar. Eu amava receber convite para pregar. Aí Maria não lia a Bíblia. Maria só lia a Bíblia no dia que tinha pregação. Maria não fazia nada. Maria não jejuava. Maria só jejuava no dia que tinha pregação. A pregação era na sexta. De quinta para sexta eu já estava lá de joelho dobrado. Senhor, eu me entrego na tua mão, pregação de amanhã. Vou fazer um propósito em prol da pregação. Sacrifício de tolo, irmão. Sabe por que Deus deixava eu ir? Para me ensinar duas coisas. Que eu ia numa expectativa danada, esperando que Deus suprisse as minhas expectativas. Eu carrego muito isso comigo. Deus não supre expectativas de ninguém. Ele faz o que Ele quer. Ponto final. E Deus me ensinava duas lições. E qual era, Maria? A palavra surgia efeito porque era a palavra dele. Não porque era eu que estava pregando. Segunda lição. Ele me deixava ir, ele só ia dando corda. Até que um dia ele puxou. Fui pregar num culto. Quando eu cheguei em casa, comecei a falar que eu preguei, eu fiz, e foi assim, e virei a igreja. Depois daquele dia, irmão, eu fiquei meses sem pregar. Sabe por quê? Porque Deus fechou a porta. E foi dentro desse tempo. Foi dentro desse tempo que Deus me ensinou a gostar de escola bíblica dominical. Deus me ensinou a gostar de culto de doutrina. Deus me ensinou a subir monte. Deus me ensinou a orar. Deus me ensinou a jejuar. Porque se a gente não quer fazer, irmão, Deus não vai perder a paciência dele, que é muito grande, muito difícil de ser perdida, pra ficar toda hora chamando minha atenção. Simplesmente, se eu não quiser fazer do jeito que tem que fazer, ele vai me tirar e vou colocar alguém para fazer. A gente não é insubstituível, querido. E a própria Bíblia diz isso. Se a gente não fizer, se a gente não pregar, se a gente não falar, as pedras vão fazer no nosso lugar. E olha a diferença da gente para uma pedra. E Paulo está aconselhando a igreja: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. E Paulo está dizendo: olha, nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas sim contra as hortes da maldade. Aqueles que se levantam, enviados pelo cão, para parar a igreja. Só que a igreja, no tempo atual que vive, mudou. Parece que viraram o contrário o versículo. Aí parece que o versículo agora é escrito assim, ó: a nossa luta não é contra as hortes da maldade, mas sim contra carne e sangue. Que a gente luta um contra o outro o tempo todo, querido. A gente briga um contra o outro o tempo todo.
É dominação de igreja pregando contra a dominação. E irmão tal da igreja tal disputando com o irmão tal da igreja tal. Isso é feio. Isso é feio. Porque a Bíblia nos ensina que a nossa luta não é contra quem está do nosso lado, mas sim contra aqueles que se levantam para nos parar. E eu estou falando sobre demônios, sobre hortes da maldade. Às vezes levantam as pessoas em atribulado. Mas eu estou falando sobre horte da maldade, irmão. E Paulo está fazendo a gente entender, olha só, pelo amor de Deus, não percam o foco, brigando um contra o outro. Pelo contrário, se juntem para lutar contra quem realmente quer parar a igreja. Paulo está dizendo, pelo amor de Deus. Ele já estava ensinando para a gente nos nossos tempos atuais, querido. Ele estava dizendo por entre linhas, olha só, pelo amor de Deus, não briga pela cadeira do outro. Se junta com quem está sentado, levanta ele e mostra para ele contra o que vocês têm que lutar. Pelo amor de Deus, não disputa por cargo. Levanta quem está lá, abre a visão dele, mostra para ele contra o que vocês devem lutar. A luta de vocês não é um contra o outro, e sim todos contra o inferno. Paulo está dizendo, levanta com seu irmão, dá a mão para ele, olha para ele, encara ele e diz assim, rapaz, eu não quero lutar contra você, mas eu quero que você lute comigo. E lutar contra o que, Maria? Luta comigo contra a ideologia de gênero que insiste em entrar dentro da igreja. Luta comigo contra esse sistema que quer corromper a nossa igreja. É sobre isso que a igreja deve lutar. Querido, se tem algo que eu não tenho medo de fazer é pregar a verdade. Aleluia. E num tempo que a gente vive, as pessoas estão escarnecendo tanto o evangelho de Cristo. Aleluia. Que homossexuais, mulheres que se assumiram lésbicas, são consagradas pastoras, abrem igreja. Homossexuais tomam direção de igreja, colocam uma faixa na igreja dizendo que é acolhimento, quando na verdade estão todos sendo enganados por um evangelho falso. Enquanto a igreja está parada, aleluia, olhando um para o outro, querendo guerrear um contra o outro, o inferno se levanta. Um momento em que a gente para lutar um contra o outro é um momento em que Satanás já ganha muita coisa, querido. Muita coisa. Muita coisa. Não tenho medo de falar. Existem pessoas que ficam temerosas. Eu não vou falar sobre isso, não vou falar sobre aquilo. Eu não tenho medo, irmão. Eu com certeza devo ter um grau de parentesco com o João Batista. Não tem essa, pode ser quem for. A palavra ainda é: arrependei-vos, raça de víbora. Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Quem vos ensinou a fugir desse evangelho que tem poder para mudar o caráter do homem, que levanta o traficante e faz pregador, que tira a prostituta do prostíbulo e levanta uma mulher de oração? É esse evangelho que me encontrou dentro de casa, depressiva, cabelo caindo, se cortando, e me levantou como pregadora. Quem sou eu para tentar mudar esse evangelho? Eu não tenho medo de dizer. Satanás lançava, aleluia, condenações sobre a minha casa. Satanás lançava condenações sobre a minha família. Diziam que nós seríamos isso e aquilo, andaríamos torto e à direito, para a honra e glória do nome do Senhor. Hoje eu tenho 19 anos de idade, prego para homens, mulheres, crianças, aleluia, adolescentes e jovens, e não tenho medo de falar que Jesus me curou.
Eu não tenho medo de dizer isso. Aleluia, porque nós estamos em guerra. Aleluia. O Espírito Santo acabou de falar comigo agora. Nós estamos em guerra, querido. E dentro do campo de batalha, onde Ele é o nosso general, as estratégias não são nossas, é dele. É Ele que manda, é Ele que fala o que fazer, é Ele que diz como lutar. A estratégia ainda vem dele. Nós somos apenas soldados que obedecemos. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. A gente vive dentro de um campo de batalha 24 horas por dia. O dia inteiro a gente vive dentro de um campo de batalha, porque a gente luta contra aquilo que a gente nem vê. Aleluia. E por vezes preferimos recuar contra aquilo que não vemos para lutar contra aquilo que vemos. Mas Paulo está dizendo: olha, a sua luta não é sobre quem você vê, é sobre quem você não enxerga. Mas a todo momento tenta te matar, a todo momento tenta te parar, a todo momento tenta te aprisionar. Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso: nós estamos em guerra, nós estamos em guerra, e eu preciso de soldado que esteja disposto a lutar com a verdadeira palavra, que esteja disposto a desembanhar a espada, que é a palavra de Deus, para lutar. Eu estava pensando, aleluia, aqui no altar, e o Espírito Santo acabou de responder o meu pensamento, e eu digo isso com muito temor. Eu perguntei: Senhor, se a palavra, aleluia, simboliza a espada na mão do guerreiro, eu consigo entender que quando ela é liberada sobre o inimigo, ela não mata, pelo contrário, ela traz. Você não entendeu isso aqui ainda? Aleluia. Se a palavra é simbolizada como a espada do Espírito na mão daqueles que se revestem das armaduras de Deus, quando liberada sobre o inimigo, quando, aleluia, colocada em punho para atacar o inimigo, ela não vem para matar, pelo contrário, ela vem para dar vida. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Por que ela vem para dar vida, Maria? Porque quando o inimigo te ataca com a arma dele, ele vem para matar. Só que da palavra de Deus, da palavra de Deus está em punho na sua mão, todas as vezes em que a arma dele vem para matar, remante o que menerevassúria. Todas as vezes em que a arma do inferno vem para matar, e a palavra de Deus, que simboliza a espada do Espírito, está em punho nas tuas mãos, é como se ela fosse encontro à arma dele. E aonde o decreto de Satanás liberava morte, 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 a palavra de Deus, quando erguida, libera vida, vida. Eu não sei se você consegue entender o que Deus está dizendo, mas eu estou tremendo em cima desse altar. Aleluia. É como se a palavra de Deus, aleluia, é como não, eu vou dizer, esta palavra é como uma espada afiada, querido, de 2 gumes. Ao mesmo tempo em que ela te protege contra as astutas do inimigo, ela te dá força para guerrear contra ele, para dizer: aqui não, Satanás, a morte não reina na minha casa, pelo contrário, o que está lá é a vida. E como Maria, eu libero a palavra, eu libero a paz. A gente é uma geração presa demais aos sinais. E sabe por quê? É uma geração que tem pouco relacionamento, porque quem tem relacionamento com Deus não é dependente de sinais. E como Maria me prova, aleluia, Maria, a minha filha está tanto tempo presa no suicídio, Jesus não operou o milagre. O que é que eu faço? Libera a palavra. Maria, o meu marido não sai da boca, aleluia, da porta de barraca. O que é que eu faço? Libera a palavra, porque quando a palavra está sendo liberada, tem uma
você adorar a Deus. Eu vou deixar você adorar a Deus, porque eu já estou quase sem força para pregar. O som da guitarra é bom de ouvir. O som da bateria é bom de ouvir. Para o instrumento para mim, por favor. Segura o instrumento. Tá ouvindo esse som? Tá ouvindo esse som? É pela palavra, palavra, só palavra. Esse é o som proveniente da palavra. Esse é o som liberado pela palavra. Levante o que menerebassaio, decalaio, terebante o que menerebassúria. A palavra de Deus, a palavra de Deus é aquilo que traz o avivamento para a igreja. Quem pode tentar contra essa palavra? Quem pode impedir o agir dessa palavra? Quem pode bloquear o poder dessa palavra? Quem pode? Ninguém. Ninguém pode. Ninguém pode. Ninguém pode. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, a Bíblia diz: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quando falamos sobre verbo, falamos sobre palavra. E se a Bíblia diz que ele era o verbo, ele é a palavra. Quem pode parar? Quem pode parar esse Deus? Quem pode impedir que ele ache? Quem pode impedir que ele quebre cadeias? Quem é que pode impedir dele entrar dentro da tua casa? Quem é que pode ele impedir? Ei, você ainda não entendeu o que Deus está dizendo? Quem é que pode impedir dele fazer se ele quiser fazer? Se ele quiser, ele abre porta onde não tem parede. Ele entra onde ninguém entra. Ele cura o que ninguém cura. Ele faz o que ninguém faz. Porque o poder é dele. A glória é dele. Adorado é ele. Glorificado é ele. Engrandecido é ele. Santo, santo é ele. Acende a luz para mim, por favor, meu filho. Obrigada. Paulo, ele diz assim, ó, calçar os pés na preparação do evangelho.
Antigamente, quando os soldados romanos saíam para a batalha, os seus sapatos... Quem aqui já viu uma chuteira de futebol? Todo mundo, né? Os seus sapatos tinham umas travas de prego. E essas travas serviam para que quando eles estivessem dentro do campo de batalha e quando o inimigo viesse contra eles, eles firmassem os pés, cravassem os pés no chão, para estar firme quando recebessem a pressão do impacto da vinda do inimigo na direção dele. E Paulo diz assim: calçai os pés na preparação do Evangelho. Quando Paulo está dizendo calçai os pés na preparação do Evangelho, Paulo está dizendo: estejas, pois, firmes. Esquece o microfone, esquece a plateia, esquece o que você sabe fazer, esquece os seus dons espirituais, esquece tudo. Esteja, pois, firme, com os seus pés alicerçados no Evangelho. Já viu? Quando Jesus vai fazer a comparação sobre o homem sensato e o homem prudente? Se não me falha a memória, Evangelho de Mateus capítulo 7. Jesus está dizendo assim: todo aquele que, pois, ouve a minha palavra e as pratica, será semelhante ao homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha, vieram os ventos, correram os rios, e a casa permaneceu no mesmo lugar. E aqueles que não ouvem serão semelhantes a um homem prudente. Aqueles que ouvem e não praticam, serão semelhantes a um homem imprudente, que construiu sua casa sobre a areia, sopraram-se os ventos, correram os rios, e a casa foi levada embora. Todos nós já sabemos. Se você não sabe, você vai descobrir agora. A Bíblia, ela traz Jesus de diversas formas, e uma delas é no simbolismo de rocha. Ou em outras passagens que você for ler, você vai descobrir que Jesus é a pedra angular, pedra de esquina, pedra de construção que os construtores rejeitaram. Quando a Bíblia fala sobre isso, fala sobre aqueles que não receberam Jesus. Sabe aqueles que estavam presos a um Jesus que viria sentado num cavalo branco enorme, uma coroa de ouro? Então, foram esses que não receberam Jesus. Todos aqueles que se negaram a ter qualquer tipo de contato com Cristo. Se Jesus está comparando um homem prudente como aquele que constrói sua casa na rocha, a gente sabe que eu construir uma casa na rocha dá muito trabalho. Você tem que quebrar a rocha para fazer ali. Imagina o cara fazendo o alicerce da casa dele naquela rocha, dia após dia, batendo, para conseguir abrir um vão, para começar a cavar, fazer a sapata, levantar, coluna. E demorou. Mas agora para o homem que fez a casa na areia foi muito mais fácil. A areia é fácil de cavar. Você cavou, botou ali, fez rápido. Foi. Só que a consequência de construir coisas muito rápidas, às vezes a gente acha que está na frente é sempre bom, né? A consequência de construir algumas coisas muito rápido, e uma delas um relacionamento com Deus de qualquer forma, é fazer com que o primeiro vento que sopra, a gente vá junto, como folha seca levada ao vento, vai embora. Porque para o homem que cavou a sua casa, construiu a sua casa sobre a rocha, foi trabalhoso para ele. Acredito que saiu calo na mão, foi cansativo, teve dor nos braços de tanto fazer o mesmo movimento. Mas depois foi prazeroso, porque choveu, o vento soprou, os rios passaram e ele ficou exatamente no mesmo lugar. Sabe a diferença de um para o outro, trazendo para os nossos dias atuais? Diferença sobre aqueles que decidem se sacrificar para ter um relacionamento totalmente firme com Cristo, e sobre aqueles que acham que só levantar a mão, vestir um terno, uma saia, um salto, um sapato, sentar no banco, vir para a igreja, segurar um microfone, ter uma oportunidade e depois ir embora. Tem gente que acha que relacionamento com Deus é 2 horas de culto. Relacionamento com Deus é vivido dia após dia, construído dia após dia. Uma vez eu estava na minha casa e eu estava estudando sobre isso, e o Espírito Santo de Deus falou comigo: filha, 2 horas de cultos não criam um relacionamento entre eu e você, mas um relacionamento entre eu e você faz com que 2 horas de cultos sejam extremamente íntimas, até quando ninguém está sentindo nada.
pés firmes na preparação do Evangelho. Então Paulo estava dizendo para a igreja, e Deus através de Paulo: vocês precisam estar firmes, calçados no Evangelho. Por quê? O revestimento da armadura vem para proteger vocês daquilo que lhes ataca. Mas agora a firmeza nos pés protege vocês do impacto que vem. E o que é isso, Maria? Todas as vezes em que o inferno se levanta para atacar alguém querido, a primeira coisa que ele vai querer ver é se os seus pés estão firmes ou bambos. Sabe por quê? Quem mantém a perna firme, qualquer rasteira que é passada, levanta a perna para o alto e vai embora. Mas agora mantenha a tua perna firme para ver se alguém que vem bater na tua perna consegue te levantar para o alto. Não dá, querido. É firmeza nos pés. É por isso que Paulo está dizendo: calçai os pés na preparação do Evangelho. Encrava esses pés dentro da palavra. Firma esses pés em Cristo. Aleluia. Por quê, Maria? Olha isso aqui. Revelação que Deus me deu agora. Por quê, Maria? Preste atenção. Quando você olha para um lugar, só olhar não vai fazer você chegar lá, certo? Por exemplo, eu estou olhando para a porta, mas só olhar vai fazer com que eu chegue lá? Não. O que precisa se movimentar? Meus pés. Se meu pé não se movimenta, eu não vou para onde eu olhei. É isso aqui que Deus está dizendo. Preste atenção. Ainda que os seus olhos olhem para qualquer lugar onde eu não esteja, se os seus pés estiverem firmados. Se os seus pés estiverem firmados, aleluia, você permanece no mesmo lugar. Por vezes Satanás vai tentar tirar a tua atenção de Cristo, trazendo coisas satisfatórias aos seus olhos. Mas se os seus pés estiverem firmados, você tem autoridade para dizer: Satanás, eu até olhei, mas eu não fui lá. Querido, eu aprendi na minha caminhada que Satanás, ele coloca o prato na mesa, mas quem puxa a cadeira para sentar sou eu. Ainda que os meus olhos fecham, ainda que os meus ouvidos ouçam, ainda que alguma coisa aconteça, os meus pés não saem do lugar. Os meus pés não saem do lugar. Eu estou firmada nele, e nada me tira daqui. Aí a gente vem, Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ou seja, eu só me movimento onde a palavra vai. Irmão, você não entendeu isso aqui? Eu fico nervosa, querido. Eu fico nervosa. Aleluia. Se a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, ou seja, os meus pés só andam onde a tua palavra ilumina. Eu já estou encerrando a mensagem. Aleluia. Mas eu preciso dizer que para aqueles que estão revestidos do poder de Deus, para aqueles que estão alicerçados em Deus, aleluia, eles não andam segundo os conselhos da carne, mas todavia se inclinam para o Espírito. Eu só piso onde a tua palavra me leva. Eu só onde a tua palavra ilumina. Eu só vou aonde a tua palavra vai. Encerro agora. O Átila falou que eu posso ir até meia-noite. Você tem pique para ficar aqui comigo? Isso aí foi muito duvidoso. Já vou terminar. Vocês querem que termine, né? Tá meio duro, irmão, mas vai doer, mas vai zerar. A mesma palavra que vem e exorta é a mesma palavra que cura, levanta e transforma. Paulo está trazendo esse aconselhamento para a igreja, para tornar a igreja madura, para não serem crentes imaturos que acham que servir a Deus é só ter dons espirituais e vir fazer alguma coisa. Paulo está dizendo: esteja revestido, porque no dia em que não tiver culto na igreja, no dia que não tiver ninguém para te ouvir, no dia que não tiver microfone para você segurar, no dia que não tiver púlpito para você apoiar a sua Bíblia ou altar para você subir, o que vai te manter de pé é o meu poder.
E a Bíblia já é clara em dizer que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque existem dias, irmão, que é muito difícil confundir o inimigo. Existem dias que é muito difícil a gente se colocar de pé. Mas todavia, para aqueles que estão revestidos do poder de Deus, todavia, para aqueles que buscam diligentemente, de forma apressada, o reino de Deus e tudo aquilo que envolve Deus, existe pés firmados para me manterem de pé. É inabalável diante de tudo o que sobrevier sobre mim, lançado pelo inimigo. Se coloca de pé. Eu quero que você olhe para quem está do teu lado, que você repita para ele com bastante força. Faz uma carinha bonita para não parecer ignorante. Dá um sorriso. Diz: nossa, você está tão bonito. Adorei sua camisa. Sua roupa é maneira. Seja simpático para não parecer ignorante. Diga para ele assim: olha, se reveste. Tá com fome, irmão? Vamos dizer com força? Se reveste. Se reveste. Manifeste os dons do Espírito Santo. Fala em línguas. Seja cheio. Pula, roda, faz o que você quiser, movimentado pelo Espírito Santo. Mas nunca esqueça que para se manter de pé e ter uma espada desembainhada na tua mão, é necessário que acima de tudo isso esteja a palavra de Deus. Porque é somente a palavra que te dá a autoridade de atacar aquilo que os seus olhos não veem. É somente a palavra que te dá a autoridade de fazer aquilo que nada na percepção ou concepção humana te dá autoridade de fazer. Revestidos pela armadura de Deus, mas antes de tudo, e no meio de tudo, e depois de tudo, alicerçados na palavra de Deus. Feche os seus olhos. Eu vou orar por você. Eu vou entregar a minha oportunidade. Soberano Deus, eterno Pai, Pai querido, Pai da glória, Senhor, diante da tua presença, Jesus, nós nos apresentamos a ti, Senhor, como sacrifícios vivos, para entregar ao Senhor um culto, meu Pai amado, agradável nesta noite. Ó Senhor da glória, ouvimos a tua palavra, cantamos louvores ao Senhor, te engrandecemos, te exaltamos e te glorificamos neste lugar. Sairemos daqui, Senhor, a glória, alimentados por esta palavra, Jesus. Mas o nosso pedido para o Senhor nesta noite é: se porventura entramos dentro desta casa faltando alguma armadura em nosso corpo, que a partir de hoje, Senhor, nós venhamos estar revestidos de toda a armadura que desce do céu. Toca, Senhor da glória, sobre nossas vidas. Coloque o capacete sobre nossa cabeça. Dá-nos, Senhor, o escudo da fé. Coloca, Senhor amado, a couraça da justiça sobre nós. Calça, Senhor, a glória, e nos ensina a calçar os sapatos, Senhor, os calçados da preparação do Evangelho. Ah, Jesus, permita-nos segurar nessa espada desembanhada que o Senhor liberou para nós, e nos dê autoridade, Senhor, para guerrear contra o inferno dentro da nossa casa, na rua, aonde estivermos, Senhor. Nos dê autoridade, Jesus, para repreender no poder que há no teu nome tudo aquilo que o inferno lançou e lança sobre nossas vidas. Nos ensine, Senhor, a sermos maduros na tua obra. Educa-nos, ó Deus, na tua palavra. Que venhamos, Senhor, sair daqui
totalmente atentos e vigilantes nesta noite, porque a tua espada, a tua armadura não nos foi dada para ser desembanhada, para atacar quem está do nosso lado, mas todavia para paralisarmos, Senhor, os contra-ataques do inferno. E nesta noite, Jesus, nós te pedimos, Senhor, e cremos que sairemos daqui revestidos, e você aplaude ao nome do Senhor, porque Ele é digno de honra, de glória e de louvor.